Meus amigos e irmãos, eu gostaria de continuar as reflexões sobre os escritos do apóstolo São Paulo. E desta feita, eu continuo meditando e refletindo na carta que ele escreveu para os cristãos de Éfeso, na Grécia. Agora eu estou olhando para o capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, e nesse trecho, eu creio que nós poderíamos também criar um título que poderia ser uma armadura para os dias maus. Exatamente isso. Uma armadura para os dias maus. Para São Paulo eram dias terríveis. Como nós, hoje, ele estava preso. Nós estamos hoje debaixo de uma quarentena sugerida, recomendada pelos governos em vários lugares do Brasil, não é, para numa tentativa de conter a disseminação do Covid-19. Como cristãos, nós devemos contribuir para isso, não é verdade? Devemos estar, à medida do possível, colaborando, e estar em casa, em quarentena, é uma dessas formas básicas de contribuir para que não haja a disseminação dessa doença. E Paulo estava preso também, só que Paulo estava preso porque pregava o evangelho, desafiava as autoridades religiosas e políticas de seu tempo, que se confundiam, né? Muitas vezes a religião estava atrelada ao Estado e vice-versa, e eles não aceitavam a mensagem que Paulo proferia, né? Que desarticulava as concepções de vida do tempo dele. E então Paulo foi preso várias vezes. Quando ele escreveu essa carta aos cristãos de Éfeso, ele diz: agora estou preso em correntes, mas continua a anunciar essa mensagem. Que coisa maravilhosa, né? Tão simbólica, tão importante para nós. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem. Quer dizer, ele estava preso, mas a mensagem, a palavra, né, estava percorrendo os lugares, e nesse caso aqui, através de cartas, né, que ele escrevia para os cristãos e mandava por emissários para fortalecer a fé dos cristãos e para compartilhar as experiências que ele estava vivendo na prisão. E lá nessa prisão, Paulo então estava sendo, não é, vigiado por soldados. E dizem os teólogos que foi por causa disso que ele tenta usar a linguagem do soldado para transmitir uma mensagem de força e de coragem para os cristãos. Ele inicia no versículo 10: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Como alguém que está preso pode dizer aos que estão de fora: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder? Para Paulo, ele podia todas as coisas em Deus, né? Paulo deixou muito claro na sua teologia que seu braço, sua força, seu intelecto, seus recursos, sua condição, não é, de ser alguém dotado de uma capacidade extraordinária do ponto de vista intelectual, até social, não é? Porque Paulo era um cidadão romano privilegiado, né? E como ex-fariseu, e Paulo abriu mão de tudo isso para dizer que a força dele, a coragem que ele tinha, o sentido da existência dele estava agora em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: sejam fortalecidos no Senhor e em seu grande poder. Mais do que isso, Paulo ensina aos cristãos que eles estão em constante luta, não é? E em guerra espiritual. Muitas vezes as guerras não são travadas no plano visível, no plano aparente, não é? Ele diz que a nossa luta é contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos. Então, Paulo reconhece essa realidade do mundo espiritual, né, também a gerar influências negativas sobre a humanidade, sobre a vida social como um todo, não é? E ele então diz aos cristãos: olha,
preciso observar as coisas aqui, mas é preciso entender também as dimensões espirituais. E é nesse sentido que ele diz para os cristãos, porque nós estamos em luta espiritual também, nós também estamos em luta espiritual, vocês devem se vestir de toda a armadura de Deus. E que armadura é essa, não é? Quais são essas armas que os cristãos deveriam se vestir delas para resistir, para combater, não é, para vencerem, não é? Com certeza não são essas batalhas que se vê por aí, não é? De triunfalismo, de os cristãos se associarem a núcleos de poder político, de dominar sobre os outros, de impor suas crenças. Nada tem a ver com isso. As armas que Paulo recomenda. As armas que ele recomenda são, em primeiro lugar, né, o escudo da fé. O escudo da fé. A fé quer dizer confiança, certeza do que não se vê, convicção daquilo que se espera. Quando as coisas vão ruim, quando a realidade só mostra tragédia, dificuldade, a fé é um recurso, né? Então, é um escudo que pode nos ajudar, não é? Então, o escudo da fé. A espada, que é a palavra de Deus, né? A espada é a mensagem de Deus, não é? Ele fala na couraça da justiça, a justiça também, né? Ele fala também que usem a salvação de Deus como capacete, né? O capacete, a proteção é a provisão e a salvação de Deus, né? A couraça da justiça, o cinto da verdade. Então parece que Paulo estava observando ali um soldado vigiando a sua cela, e esse soldado tinha um capacete. Ele diz para os cristãos, isso é uma proteção para a mente, a salvação de Deus, né? Esse soldado tinha um escudo, para os cristãos esse escudo é a fé. Esse soldado tinha uma espada, ele diz para os cristãos, essa espada é a palavra que vem de Deus, né? Ele tinha um cinto, então Paulo diz para os cristãos, o cinto é a verdade. A verdade é o cinto. E o soldado tinha uma couraça, então ele diz para os cristãos, essa couraça é a justiça. Essas são as armas espirituais que nós devemos usar. Então eu estou aqui me alimentando, mastigando desses conselhos, né? Tentando encontrar aqui forças para enfrentar esses tempos e para ser forte no Senhor. E gostaria de convidar todos a nós, então, pensarmos no que está escrito aqui e tentarmos encontrar forças em Deus a partir daquilo que Paulo ensinou, mesmo estando presos, mesmo estando em quarentenas, não é? Bombardeados com todas as informações negativas que nós devemos encarar, absorver, não é? Entender, né? Até para nós nos compadecermos e orarmos por nós e pelas pessoas, e pelos mais vulneráveis, pelos idosos, pela humanidade, pelo Brasil. E nós estamos, então, em tempos de guerra, não é? E em tempos de guerra, todos os recursos, eles são bem-vindos. Há muitas pessoas sendo ajudadas aí por psicólogos, não é? Por conselheiros, por amigos, e nós podemos ser ajudados também pela Escritura Sagrada, por escritos como esse, pela fé. Esperamos que essa palavra ela sirva de ânimo para a gente, em Deus, se revestir dessa armadura nos dias que são tão maus. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Um abraço a todos.